Quais são os 3 segredos para deixar essa mulher sem fôlego? Isso é o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer, um jeito, uma maneira, um método de resolver este problema. Mas eu vou deixar aqui a minha visão já logo de cara. Se fizer sentido, fique à vontade para continuar. Então, primeira coisa, assim como eu já venho falando nos outros vídeos aqui no YouTube, é relaxamento. Então, sem relaxamento, nada acontece. O segundo, eu vou falar como habilidade. Tá? Só que o grande detalhe é que 1 mais 1 vai dar 3. Se você tiver um bom feeling, um bom entendimento, se você conseguir conduzir essa mulher para que ela fique relaxada, opa, objetivo concluído. Se você for uma pessoa que busca aprender, que busca entender, e o que eu me refiro como habilidade não é você pegar algo, seja ela qual for, e achar que aquilo vai ser um método infalível. Não, porque simplesmente isso que você aprendeu pode ser que a parceira com que você está ela não goste. E aí? Então, à medida que você entende esse tipo de coisa, que habilidades são nada mais do que ferramentas que vão te auxiliar em determinadas situações. Então, quando você relaxa essa mulher e você tem ferramentas suficientes para conseguir causar boas sensações nessa mulher e principalmente conseguir surpreender essa mulher, opa, você ganhou digamos assim, um espacinho, um espaço diferente nessa mulher. Então, o exemplo mais claro de coisas diferentes que eu posso exemplificar são nas minhas massagens. Então, nas minhas massagens eu tô lá, vou do lado do nada, que não é do nada, eu sei o momento certo de fazer, mas é o quê? Chupar o cotovelo da mulher. Aí você pode olhar e falar assim, ai, nossa, isso é bom, isso é ruim? Não sei. A maioria das pessoas gostam. Não é unanimidade, tem mulheres que não gostam e tá tudo certo. Só que o ponto principal é, pensa na cabeça da mulher. Ela tá lá, nossa, ninguém nunca chupou meu cotovelo. Entendeu? Então, quando eu falo que 1 mais 1 pode ser 3, é o quê? Se você relaxou essa mulher, se você tem repertório suficiente, se você consegue conduzir situações de um jeito diferente, você ganha esse terceiro, esse 3, que é um espaço, um lugar de uma pessoa que para esta mulher vai ser de uma pessoa interessada, de uma pessoa que quer realmente surpreender e fazer com que ela fique sem fôlego. É o seguinte, eu sei algo. À medida que eu sei que eu não sei. E como eu sei que eu não sei, eu não me permito passar pela experiência. Por quê? Porque na minha cabeça, como eu não sei, eu não posso fazer. Então por que eu falo pelo exemplo de causa? Já falei inúmeras vezes, mas eu danço dança de salão. Recentemente, agora, eu fui pra fora. Aí eu estava em Madrid e eu gostaria de dançar no ritmo chamado Kizomba. Só que lá, basicamente, é muito forte salsa e bachata. Bachata eu consigo dançar, salsa não. Só que eu conseguiria dançar salsa. Digamos assim, algo muito mais reduzido, algo muito mais, digamos assim, primitivo, muito mais iniciante? Sim, eu teria repertório para dançar, digamos assim, uma salsa iniciante. Pergunta se eu fui para lá fazer. Não fui. Então, assim, por mais que eu entenda, estou aqui falando, eu, mais uma vez, eu sou cara, ai, nossa, perfeito, não. Eu sei as minhas limitações, eu sei coisas que eu preciso melhorar. Então, assim como na minha situação eu sei que eu precisaria me expor, eu precisaria ali ir lá como iniciante, fazer para melhorar, sim, é o que eu preciso. Então, se aquilo que você quer fazer, se aquilo que você precisa fazer é algo que realmente você quer, você tem que fazer. Por que que eu não fiz? Porque para mim não é uma coisa relevante ainda. Então não é uma coisa que eu olho e falo assim, nossa, eu realmente quero. Porque quando é algo que eu realmente quero, eu vou fazer, independente do que for. Então, tudo isso para que você consiga entender que o principal, o que você quer da sua vida, o que você quer, o que você deseja, quais experiências, quais sensações, quais coisas você deseja para com a sua parceira, quais coisas você deseja para com as suas relações, seja ela de uma noite, de uma semana, de um casamento, de um namoro, eu não sei. Mas as minhas relações eu sei o que eu quero. Eu quero que sempre aquele momento seja um momento especial. Seja um momento incrível dentro do possível.
como eu sempre falo, pra mim, eu não poupo algo pra falar assim, ai, nossa, eu só vou fazer isso com tal pessoa, não. Pra mim, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, seja no primeiro dia que eu ver essa pessoa, ou seja no 10º ano, enfim, sei lá. Por quê? Porque pra mim é sempre pensando no hoje. Eu não sei quando eu vou ver essa pessoa novamente. E se eu não sei, eu tento dar o meu máximo. Por quê? Porque não é que, ai, nossa, eu quero impressionar. Não, eu quero que as coisas sejam boas, tanto pra mim quanto pra ela. Então, quanto mais aquela experiência, aquele momento seja impactante, tanto pra mim quanto pra ela. Eu gosto de ver as mulheres tendo prazer, sim. Então, quando eu estou na minha relação, eu gosto de proporcionar isso. Então, todo esse contexto, eu sei o que eu gosto, eu sei como eu quero. Então, eu tenho, digamos assim, muito definido na minha cabeça o que eu quero. Mas e você? Você sabe o que você quer? Você sabe o que você poderia fazer? Que outras coisas você poderia fazer? Como que você poderia conduzir essa mulher para que ela consiga surpreender? Mais uma vez, eu vou dar um outro exemplo, que eu acho que eu já falei em algum vídeo, enfim. Mas várias e várias vezes as mulheres vêm aqui e falam pra mim, ai, nossa, meu, eu achei incrível o seu vídeo. Aí eu pergunto, tá, mas qual vídeo? O vídeo você amarrando o cabelo da mulher. O simples ato de amarrar o cabelo da mulher, e isso as próprias mulheres que receberam, ou outras mulheres que visualizaram, acharam incrível. Por quê? Porque nenhum cara fez. Então, quando eu falo que 1 mais 1 pode ser 3, é tudo isso, é você pensar em quais situações você consegue fazer para ser diferente das outras pessoas. Então, eu sempre falei também que eu não tenho e eu não busco ser o melhor. Não, não tenho esse busca, ai, nossa, eu quero ser o melhor. Não. Eu quero sim ser bom, mas a minha preocupação, a minha luta é conseguir se tornar o mais diferente que for possível. Quais coisas, quais jeitos, como que eu vou conseguir conduzir para que esse momento seja um momento diferente? Para que eu consiga ser uma pessoa diferente. Por quê? Porque quanto mais coisas, quanto maior o meu repertório, quanto mais ações eu consiga fazer de uma forma diferente, essa competição basicamente não tem. Então esse espaço que eu comentei com vocês, ele vai ficar lá, guardadinho lá. Então, como eu sempre falo, o que eu gosto que as pessoas lembrem da minha massagem não é, ai, nossa, ele é o melhor massagista. Beleza, se você quiser me chamar, pode ser. Mas o que eu gostaria que você lembrasse, meu, a massagem do Cadu, aí ela é diferente. Top, adorei, é o que eu gosto e é o que eu quero. Por quê? Porque eu quero que seja diferente. Eu quero que as pessoas, as mulheres olhem pra mim e falem, tipo, ai, sei lá, não consigo falar não, mas olha, é babado. Top. Então, por quê? Porque é o que eu mais gosto de conseguir proporcionar isso para as mulheres. Porque, infelizmente, a maioria dos caras não pensam, não tem o desejo, não tem a vontade, não tem a iniciativa de querer conduzir elas para esse momento, para essa experiência, para essa jornada, vamos dizer assim, de pensar em situações, de pensar em maneiras, e ver como que o corpo dela está reagindo, o que, que eu posso fazer a partir disso. Então, quando eu estou fazendo a massagem, é o que eu quero, é o que eu busco. Entender, falar, opa, beleza, ela entrou aqui, o que, que eu vou fazer com essa mulher? Não sei, faço a mínima ideia. Então tá bom, vamos ouvir, vamos olhar, vamos analisar e vamos fazer. E à medida que eu faço, ela responde. Opa, ela respondeu isso, hein? Se ela respondeu isso, talvez ela goste disso. E aí eu vou fazendo. Vou te dar um exemplo. Tudo isso que eu vou exemplificar aqui não tem nada como regra. Mas, algumas das vezes, pode dar certo. Assim como eu dei o exemplo do cotovelo, a maioria das mulheres gostam. Sim. Se eu fosse dar, sei lá, de 0 a 10, a cada 10, 7 ou 8. Então, 2 ou 3 não gostam. Você vai fazer isso. Aí, 2 separações. Você vai fazer isso porque você sabe que 7 ou 8 gostam, ou você não vai fazer por quê? Porque 2 ou 3 não gostam. Eu sempre faço por quê? Porque eu sei que a maioria gosta. Quem não gosta, beleza, eu vou entender e próxima vida que segue. Então, à medida que você vai entendendo as situações, você vai sempre fazendo para quê? Para tentar ser cada vez mais assertivo. Normalmente, exemplo, vou ficar com uma mulher. Se, digamos assim, o beijo dessa mulher, juntamente com a mão dela, já é algo mais, digamos assim, intenso, ela ter esse, digamos assim, esses apertões em mim, seja em mim, talvez, pode ser que essa mulher goste de algo mais intenso. Só que lembre, isso não é uma regra. Eu não vou colocar essa informação num quadrado e falar, isso é uma verdade absoluta. Não. Isso, talvez, pode ser um sinal que eu vou testar e ver se isso funciona.
Então quando, beleza, eu tô lá, ela me beijou e falou, nossa, eu acho que essa mulher gosta. Então o que normalmente eu faço? Eu vou ali, pego a mão no cabelo dela e eu não vou puxar o cabelo dela loucamente. Não, eu vou simplesmente colocar aqui, eu vou fazer um pouquinho e eu vou olhar pra ela. Aí se eu vi que a cara dela foi uma cara de tipo, ai, doeu. Opa. Agora, se quando eu aperto, ela dá aquele sorriso e fala, ah, filha da puta, talvez seja um sinal. Então, todo esse tipo de coisa são sinais que eu preciso verificar se está certo ou se está errado. Então, nos meus atendimentos, eu não posso beijar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar nas situações. Então, quando eu estou ali com a mulher ali, eu vou apertando ela devagarzinho, até uns apertões mais fortes. Onde que eu dou esse apertão mais forte? Normalmente aqui na cintura. Aí vou lá na bunda, aperto a bunda dela e olho para ela. Tudo isso, mais uma vez, são sinais que eu faço, o corpo dela responde, eu olho e analiso, tá certo ou tá errado. Um dos outros sinais é quando eu chego no seios aqui. Então, quando eu chego no seios, eu vou apertar o bico do peito dela, eu vou falar assim pra ela, olha, eu vou apertar e você me fala a hora que dói. E aí eu vou apertar e eu vou olhar pra ela. Então, normalmente, mais uma vez, não é regra, apertei ela. Se no momento que eu apertei um pouquinho, ela falou, ai, então talvez essa mulher normalmente ela tende a gostar mais de carinho do que algo mais forte, mais intenso. Agora, eu fui lá e eu tô apertando, e eu, pra ficar mais fácil, o dia exemplificar de 0 a 10. Então vamos supor que esse fraquinho aqui seja dor, 1 ou 2, 3, vai. Então talvez essa mulher não goste de muita coisa, talvez só de uma pressão, nada muito forte. Beleza. Se a segunda mulher eu conseguir apertar e ela, digamos assim, tolera um pouco mais de dor, um 4, um 5, então talvez ela goste de um pouquinho mais forte, uma pressão um pouco maior. Beleza. Próxima. Então quando eu aperto essa mulher e eu consigo começar realmente a apertar, que eu consigo começar a apertar e pressionar mesmo, e eu fico olhando pra ela, e a cara dela sai de normal pra tipo, ai, eu tô gostando disso. É mais um sinal. Ou algumas mulheres, como realmente acontece, que na hora de apertar aqui eu posso apertar muito, que ela vai gostar. Então são padrões e situações completamente diferentes que eu vou descobrir baseado nas informações prévias, que à medida que eu vou tendo essas informações prévias, eu vou testando e verificando para ver se está certo. E mais uma vez, mesmo que eu possa apertar essa mulher e ela realmente, digamos assim, a dor pode ser algo que a excite, mas talvez eu não goste de tapa. Normalmente, quem chega no 4 ali, no último ali, que realmente gosta de dor, tende a gostar de tapa? Sim, mas não é uma regra. Então, para tapa, normalmente sempre pergunto. Eu falo, olha, você gosta de tapa? Ela vai falar que sim ou que não. Então, alguma das vezes, o cara fala assim, ah, eu acho que eu tenho uma informação, eu acho que é certa. Aí ela fala, o quê? Eu falei, eu acho que essa bunda gosta de tapa. E aí eu vou vendo. Então, o ponto principal é a gente entender e ter a noção do que eu posso fazer, o que eu não posso, como que eu posso, como que eu posso. Tudo isso são informações. E à medida que você entende e percebe que eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso vai me levar para um lado, isso vai me levar para o outro, tudo isso vai te trazendo bagagem. E é o que eu chamo de habilidade. Então a habilidade de você conseguir relaxar ela, de você conseguir analisar e perceber, à medida que você faz essa daqui, você entra num outro campo. Você consegue ganhar um espaço que a maioria das pessoas não fazem, que a maioria das pessoas não estão preocupadas em fazer. A maioria das pessoas só estão preocupadas em quê? Foi lá, beijou, tirou a roupa, foi e é isso. Então, à medida que você está ali, você está preocupado, você quer realmente satisfazer a sua parceira, que você quer realmente entender o que ela gosta, como que você vai fazer, como que você vai surpreender a sua parceira, que jeito, que maneira, que ação, que reação, que jeito, que maneira. E mais uma vez, o que eu posso fazer, o que eu posso falar é baseado naquilo que eu vivi, naquilo que eu trabalhei 5 anos aqui gravando com centenas de mulheres, atendendo centenas de mulheres. Então, de certa forma, tem um repertório, mas ainda assim tem um monte de coisas que a partir do momento que eu entrei nisso, o meu campo de visão abriu muito. Então, à medida que esse meu campo de visão abriu muito, eu pude entender que tem muito mais coisas que eu poderia aprender, que eu poderia fazer, que seriam novas habilidades, novas coisas, para que aumentasse o meu repertório e cada vez mais eu conseguisse, digamos assim, satisfazer muito mais mulheres. Então eu ainda continuo aprendendo, só que assim, são prioridades. Tem coisas que eu sei e falo, beleza, tem gente que gosta, mas não é aquilo que eu gosto ou não é uma prioridade minha.
Então, principalmente hoje, as coisas vão ficar muito mais fáceis, muito mais prazerosas e muito mais intensas para quem está recebendo. Então, hoje, a minha ação ainda é no primeiro passo, no relaxamento. Mas tem muitas outras coisas voltadas à ação. Exemplo, shibari. Então, quem não sabe ou não conhece, é aquelas coisas voltadas com cordas, sobre amarração. Então, aquele pessoal que faz um nó bonito e tudo mais é o que eu acharia interessante. Por quê? Porque tem muitas mulheres que acham aquilo interessante, que pode ser prazeroso e pode aumentar. Eu acho interessante, eu também acho interessante. Das coisas que eu tenho para aprender, digamos assim, essa é uma das próximas, vamos dizer assim, que chamaria minha atenção. Mas hoje a minha atenção é muito mais no sentido de quais ações, quais jeitos, quais maneiras eu vou conseguir contornar para relaxar ela. Porque essa questão da shibari não cabe no relaxamento. Cabe mais para frente em aumentar o nível de prazer dela, causar outras experiências para que seja o segundo passo da habilidade para que a gente se diferencie das outras pessoas e cause essa situação diferente. Então hoje, o meu principal coisa que eu penso ainda é nessa primeira. Então tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, que a gente pode conduzir, que a gente pode fazer. Um outro exemplo que a maioria das mulheres gostam ali, quando vou atender, é as músicas. Pelo seguinte, então eu gosto bastante de músicas brasileiras. Por quê? Porque a outra pessoa está ouvindo e está entendendo o que está sendo falado. Então, nas minhas massagens, eu não transo, eu não tô com as pessoas ali. Mas eu utilizo muitas das vezes a música para quê? Para sugestionar algo que eu não vou fazer, mas a pessoa vai imaginar. Então, quando eu tô ali, eu gosto bastante. Eu tô ali, eu tô provocando, a música tá vindo. E aí, muitas das vezes, eu estou cantarolando ali também. Então, pegando frases daquelas músicas. Então, isso também é uma coisa diferente. Então, de você já pegar... durante bastante tempo, eu ainda tenho, mas, digamos assim, de certa forma, reduziu depois que eu abri o estúdio aqui. Mas antes, a minha mala, tipo, tinha muita coisa. E aí, às vezes... que eu ia atender, que eu ia ficar com alguém, aí beleza, a pessoa, a mulher, vou no banheiro, beleza. Quando a mulher ia no banheiro e voltava, eu já tinha ligado meu negocinho de luz, já tinha ligado o som, já tinha pegado minha bolsinha. Aí eles me olhavam assim, eu não falava nada. Aí via, a gente ficava e a mulher só ficava pensando, meu Deus, que cara é esse? O cara tem isso, tem aquilo, e aí depois na bolsinha já sacava o vibrador, e a mulher falou, meu Deus, que cara é, como assim? Então é isso, é você ter ações, ter atitude, ter repertório de como conseguir surpreender essa mulher. E como eu falei, então pra mim eu não fico poupando esforço, não, eu só vou fazer quando for minha namorada, só vou fazer quando eu for casado, enfim, esse tipo de coisa não, eu vou fazer isso num primeiro encontro, no segundo, no terceiro, mas sempre pensando nela, não é algo que eu estou pensando em mim. Eu gosto muito de ver o que eu vejo, de prazer e tudo mais, gosto. Mas é muito mais pensando nela, conseguir conduzir essa mulher para que ela fique sempre mais relaxada, mais... que aquele momento... 3, tá? 1 mais 1 igual a... Então, desejo muito que vocês consigam fazer essa matemática de 1 mais 1 ser igual a 3. Então, que vocês consigam trazer e relaxar essa parceira, que vocês consigam buscar habilidades, situações, jeitos, maneiras de conseguir conduzir isso para que você esteja, não mais nesse bolo de homens ali, nesse bolo de caras ali que não fazem absolutamente nada, e que você saia dessa massa e ganhe um espacinho especial do diferente, do que faz, que tem um comportamento diferente, assim como os vídeos que eu estou trazendo aqui, principalmente focado nesse principal que eu acredito para as relações, que é o relaxamento das mulheres, que sem isso, basicamente, cai drasticamente o poder da intensidade das outras coisas. Então, pro vídeo de hoje é isso. Muito obrigado. Eu sou o Cadu Sem Fôlego. Perder o fôlego nunca foi tão prazeroso.